viu que toda reação reversível tende a atingir um estado que a gente chama de equilíbrio. E nesse estado, as duas reações, tanto a direta quanto a inversa, passam a acontecer com velocidades iguais e as concentrações das espécies dentro do sistema se tornam constantes. Lembra que a gente não pode ter 100% de rendimento e as quantidades que sobram lá dentro são uma característica de cada reação. Tá, mas e aí? Qual que é a característica de cada reação? Não existe um padrão, não existe um catálogo onde eu possa consultar isso? Existe. E esse catálogo ou essa característica, essa maneira de analisar, é a que a gente chama de constante de equilíbrio. Então a constante de equilíbrio é a maneira matemática que a gente tem de mensurar esse estado de equilíbrio de cada reação. Ah, tem que produzir tanto de produto e sobrar tanto de reagente. Beleza. Não existe uma outra maneira de você me contar isso? É a constante de equilíbrio. Sendo que, como que a gente calcula isso? Como que a gente encontra essa constante de equilíbrio? Existe uma fórmula matemática que eu vou apresentar ela para você, mas por um exercício aqui eu vou deduzir ela junto com você, para você ver de onde que ela vem, que nem é tão difícil pensar nela. A maneira da gente mensurar isso, de calcular isso, é quando o meu sistema atingir o equilíbrio, quando a reação parar, eu vou lá e tiro uma foto dele e vejo quanto que tem de produto e quanto que ainda sobra de reagente. E aí eu faço um cálculo fazendo a razão entre as concentrações de produtos e reagentes elevada aos seus coeficientes estequiométricos. Sendo que eu vou considerar as quantidades que tem lá no sistema quando a reação para, quando ela atinge o equilíbrio. Eu vou pegar as quantidades de produto que eu já tenho lá dentro e a quantidade de reagente que sobra. Tá, mas antes de te mostrar a fórmula, vamos ver como que a gente chega nela? Se eu pedisse qual é a lei cinética dessa reação? A lei cinética é, que a gente estudou em cinética, V é igual a K, que multiplica a concentração dos reagentes elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Azão elevado a Azinho, vezes Bzão elevado a Bzinho. Mas, se eu garanto que essa reação se passa num sistema fechado e garanto que todo mundo aqui está no estado gasoso, eu garanto que essa reação é reversível. Tanto que eu já botei setinha indo e voltando ali. Então essa lei cinética que a gente acabou de escrever foi a lei cinética para a reação direta, que depende de uma constante que é característica da reação direta. Porque se eu tenho uma velocidade, se eu tenho uma reação inversa acontecendo ao mesmo tempo, eu também tenho uma lei cinética para essa reação inversa. E a velocidade da reação inversa depende de uma constante que é característica da reação inversa, que multiplica os reagentes da reação inversa. E os reagentes da reação inversa são Czão elevado a Czinho e Dzão elevado a Dzinho. Características do sistema quando atinge o equilíbrio. As concentrações se tornam constantes e as velocidades das duas reações, direta e inversa, se tornam iguais. KD sobre KI, olha, constante sobre constante, só pode dar uma nova constante. Perceba que Czão e Dzão são os produtos dessa reação, Azão e Bzão são os reagentes. Se você já viu a constante de equilíbrio em algum momento, sabe que é a concentração dos produtos sobre a dos reagentes. Mas ela vem da lei cinética. Da gente pegar as duas reações, escrever a lei cinética e igualar as velocidades. Tá aí. Essa é a nossa constante de equilíbrio, que a gente simboliza por um Kc, constante de equilíbrio, em função das concentrações dos participantes. Eu tenho que
A reação de síntese da amônia pode ser representada pela seguinte equação. Em um determinado experimento, no sistema em equilíbrio, as concentrações de N2H2 e NH3 são respectivamente 2, 3 e 0,3 mol por litro. Calcule o valor da constante de equilíbrio Kc. Se eu quero calcular o valor da constante de equilíbrio, eu preciso primeiro montar a constante de equilíbrio desta reação. E o Kc dela é concentração da amônia NH3 ao quadrado dividido pela concentração do N2 vezes a concentração de H2 ao cubo. Concentração dos produtos dividido pela dos reagentes. Esse exemplo é tranquilo porque, olha só, é só matemática. É só pegar os números do dado da questão e colocar na fórmula. Por quê? Porque ele já me disse, olha, no sistema em equilíbrio. Então eu posso só pegar os números e colocar ali. O Kc dessa reação será 0,3, que é a concentração de amônia ao quadrado, dividido por 2, que é a concentração do N2, vezes 3 ao cubo, que é a concentração do H2. E, detalhe, eu já posso afirmar, olha, antes da gente calcular, essa reação ela não tem um rendimento muito bom. Porque, olha, a quantidade de produto que a gente tem no equilíbrio da amônia lá é 0,3. A amônia é o produto. E olha só o tanto que ainda resta de reagente sem reagir. Então eu já posso esperar que eu vou ter uma constante de equilíbrio com um valor baixo. E aí, fazendo essa conta, isso dá 0,09 dividido por 3 ao cubo dá 27 vezes 2, 54. Vamos colocar em potência de 10? O Kc é 0,09, olha, é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, desculpa, não é 4 não, é 3. Porque eu vou colocar 90 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 54. Olha, só para facilitar minha conta. Porque aí eu divido 90 por 54, isso dá 1,67 vezes 10 elevado a menos 3. É a constante de equilíbrio para esta reação. Como ela tem um valor muito pequeno, né, 0,00167, isso me mostra que o rendimento dessa reação não é tão bom. A constante de equilíbrio, ela não tem unidade. Ela tem unidade. Só que a unidade aqui não interessa, porque não é uma unidade fixa. A unidade da constante de equilíbrio depende de como que é cada fórmula, cada expressão da constante de equilíbrio. É porque nessa daqui, olha, a amônia eu vou elevar ao quadrado, então eu elevo a concentração também, fica mol por litro ao quadrado. E aqui embaixo, olha, o H2 eu elevo mol por litro ao cubo vezes mol por litro do N2, dá mol por litro à quarta. Então é mol por litro ao quadrado dividido por mol por litro à quarta, que ficaria mol por litro a menos 2. Não precisa preocupar com a unidade. O que importa para a gente é o número, o valor do resultado da constante de equilíbrio.